Vamos falar um pouco sobre redes de food service? Algo do tipo, quais são os segmentos que têm o maior número de redes no Brasil? Que segmentos que têm mais lojas no Brasil? Que segmentos que são dominados por gigantes e que segmentos que são dominados por redes familiares, redes de menor porte, redes de pequeno e médio porte? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e esse é um dos assuntos que, sem dúvida nenhuma, mais desperta interesse quando a gente publica algo aqui no canal, falando sobre esse ambiente mais organizado do food service, que é o ambiente de redes. E, sem querer deixar isso para o final, ou antecipando uma sugestão para você, a gente acaba de lançar a edição 2022 do Mapeamento de Redes de Food Service, um estudo exclusivo feito pela Food Consulting, que busca trazer uma radiografia de qual é essa estrutura das lojas e das redes no país. Eu estou à tua disposição, caso você tenha interesse ou necessidade dessa informação, é só me mandar um WhatsApp ou um e-mail diretamente, eu vou ter uma baita satisfação em poder te ajudar a adquirir esse mapeamento. Mas vamos lá. Primeira coisa, por que falar sobre redes? E eu diria até o seguinte, por que falar sobre redes todos os anos, né, como a gente faz no caso desse mapeamento e como a gente procura fazer de tempos em tempos também, trazendo esses insights aqui para o canal no YouTube? Eu elenquei aqui algumas razões, e eu acho que essas razões não são só razões de por que a gente fala sobre redes, mas são razões de por que você também deveria pensar em redes. Se você já é uma rede, obviamente você já pensa nisso o tempo todo, mas se você é um fornecedor, se você é um distribuidor, se você é um prestador de serviço, uma empresa de tecnologia, por que pensar nas redes? Então, algumas razões. Acho que uma delas é porque esse universo de redes cresce a uma taxa superior ao crescimento dos operadores independentes no Brasil. Ou seja, as redes crescem a uma taxa superior à própria taxa média de crescimento do food service no Brasil. Um outro ponto é que no balanço entre abertura e fechamento de lojas, o parque de lojas de redes também cresce de uma forma mais acelerada do que o parque de lojas independentes do Brasil. Um terceiro ponto, grande parte da inovação, das tendências, das tecnologias emergentes e etc., acabam surgindo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais rápida, através das redes. Então também acaba sendo meio que um vetor de transformação do mercado. Um quarto ponto que eu elegi aqui é que, até pela característica de ser uma organização maior, de ter, em alguns casos, filiais, em outros casos, franquias e etc., essas organizações, as redes, elas têm um perfil habitualmente mais profissionalizado do que os independentes. Não menos importante é que, apesar de que no Brasil não representam a maior parte do faturamento do food service, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, ainda assim, o faturamento das redes é muito relevante. A gente está falando que aqui no Brasil, a soma de todas as redes representa um faturamento aí da ordem de 60 a 70 bilhões de reais agora no ano de 2022. Então, esse é um pouco do pano de fundo que justifica a gente colocar um foco, colocar um grau de atenção e de detalhe na análise sobre o ambiente de redes no food service brasileiro. Mas vamos lá, a gente sempre que vai falar sobre esse tema, a gente tenta achar uma forma nova, uma forma diferente de falar sobre as redes, de analisar ou de trazer reflexão sobre elas. E esse ano a gente resolveu falar na forma de top 5. Então a gente pegar algumas formas, alguns ângulos sobre o tema de redes e falar o seguinte, quais são os 5 segmentos mais importantes em cada uma dessas visões. Então a gente resolveu reunir, a partir do mapeamento de redes de food service, esses top 5 em algumas visões. Então, para totalizar, para dar uma ideia de grandeza, e aí a gente começa nos top 5, vamos só dizer, a gente está falando que redes é um negócio no Brasil que tem aproximadamente 700 redes, 700 marcas diferentes,
No nosso mapeamento, a gente identifica uma a uma 688 dessas aproximadamente 700 redes, e elas totalizam alguma coisa como aproximadamente 37.500 pontos de venda no Brasil. Então a soma, desde as redes menores, aí que a gente parte de 5 lojas, até redes gigantes na casa de 1.000, 2.000 lojas, a soma de todas essas lojas e de todas essas 688 redes chega em 37.500 lojas, um universo bastante representativo. Então vamos lá. Primeiro dos top 5, a gente vai fazer um top 5 dizendo o seguinte: quais são os 5 segmentos em que a gente tem mais redes, mais marcas operando aqui no Brasil, indo do maior para o menor. Maior segmento em termos de número de redes do Brasil, um segmento que a gente chama de sorvetes, açaí e gelados, que é um universo doce-frio. A gente está falando que a gente identifica 90 redes dentro desse segmento no Brasil. Na sequência disso, a gente tem doces, bolos e chocolates, ou seja, também do mundo doce. E aí, interessante, né? Segmento com maior número de redes. Segundo segmento com maior número de redes, ambos de um universo de doces. Então isso já dá algum insight para a gente de onde a gente tem mais clientes potenciais, não estou dizendo lojas, mas clientes, ou seja, redes. Terceiro lugar, culinária italiana e pizzas. Quarto lugar, sanduíches. E quinto lugar, o segmento de alimentação saudável e natural, que obviamente é alguma coisa que está bastante no radar. Vou fazer um comentário sobre esse segmento em específico daqui a uns minutinhos. A soma desses 5 segmentos representa 53% de todas as redes que atuam no Brasil. Então esse é o primeiro dos top 5. Agora vamos pegar uma outra visão sobre as redes, vamos falar sobre lojas e não mais sobre marcas. Então, quais são os 5 segmentos do food em que a gente tem mais lojas, a soma de todas as lojas das redes de cada segmento? Segmento número 1, sanduíches, e aí, obviamente, muito puxado pelo tamanho de lojas de algumas redes muito grandes, como McDonald's, como Subway, como Bob's, como Burger King. Então, a gente está falando que esse primeiro segmento totaliza aí alguma coisa como 8.000 lojas daquele total dos 37.500 pontos de venda, que são o universo de lojas das redes do Brasil. Segmento número 2, doces, bolos e chocolates, tendo um cara muito grande, que é a Cacau Show, aí com mais de 2.000 lojas, puxando bastante esse número de lojas do segmento, mas também com várias redes na casa de centenas de lojas. Então esse é o segundo segmento com maior número de lojas do país. Na sequência, aí sim, sorvetes, açaí e gelados. E aí vale um comentário que é o crescimento bastante importante nos últimos anos de lojas, especialmente do subsegmento de açaí, que vem crescendo numa taxa bastante destacada, bastante interessante. Quarto segmento com maior número de lojas, lojas de conveniência, e onde aí até se justifica pelo fato de que a gente tem 3 grandes empresas ou 3 grandes marcas em termos de tamanho das suas redes, então a MPM, Select e BR Mania, que puxam bastante esse segmento em termos de se transformar num dos segmentos com maior número de lojas. E na sequência disso, culinária italiana e pizzas, que em parte se justifica pelo fato de a gente ter redes como Domino's e como Pizza Hut puxando esse segmento para cima, mas também é um segmento que por si só, como a gente já tinha falado antes, é também o terceiro segmento com o maior número de redes. Então, muitas redes com uma quantidade razoável de lojas por rede faz com que culinária italiana e pizzas seja o quinto segmento com o maior número de lojas no Brasil. Agora, interessante, a soma das lojas desses 5 segmentos que eu acabei de comentar totaliza 70% de todas as lojas de redes do Brasil. E aí, então, se eu pensar do ponto de vista de potencial de venda, provavelmente esse número é ainda mais relevante do que o top 5 anterior, que falava sobre as redes, mas não necessariamente sobre as lojas.
Aí quando a gente faz um cruzamento de rede e loja, eu faço o quê? Eu gero um outro ranking, que é o ranking das redes, ou o ranking dos segmentos, por conta de média de loja por rede. Então, cada segmento tem quantas lojas em média, cada rede desse segmento tem quantas lojas aproximadamente. E aí o ranking é novamente sanduíches, puxados por aqueles 3 gigantes por aqueles 4 gigantes que a gente comentou, mas também por algumas outras redes, totalizando aí uma média de 120 lojas por rede no segmento de sanduíches, depois seguido novamente por doces, bolos e chocolates. Cafés, chás e snacks aparece dentro desse ranking, ou seja, são redes que não são tantas essas redes, mas elas em número de lojas é representativa. Então, café, chás e snacks na terceira posição por média de loja por rede. Depois, sorvetes, açaí gelados e depois cinemas. Esses quadrinhos, né, desses top 5, você tá vendo aqui, e espero que seja útil para você está vendo aqui na imagem também no vídeo, justamente para poder fixar um pouquinho maior e você puxar essa informação para as suas análises. Um comentário que eu acho que vale a pena. Nesses 3 rankings que a gente falou, tem 3 segmentos do food service que participam dos 3 rankings. 1, sanduíche. 2, doces, bolos e chocolates. 3, sorvetes, açaí e gelados. Então, por si só, isso já nos diz onde é que a gente tem a maior parte, ou onde concentra a maior parte do food service brasileiro no ambiente de redes, nesses 3 segmentos. E aí a gente resolveu fazer uma visão final, que é falar sobre quais são os segmentos que não são dominados por alguns grupos enormes ou por algumas redes gigantescas. E aí os 5 segmentos que são menos caracterizados pela participação de gigantes são sorvetes, açaí, gelados e note. É um dos maiores segmentos do food service brasileiro, é um dos maiores segmentos em termos de número de loja, em termos de número de rede, em termos de média de loja por rede e não é dominado por gigantes. Depois, cafés, chás e snacks, vale o mesmo raciocínio. Carnes, aves e peixes, na sequência, terceira posição. Quarta posição para alimentação saudável e natural. E quinta para pastéis, empadas e outros salgados. Falei que eu ia comentar algo sobre o segmento de saudável e natural. Acho que é bem interessante a gente comentar que é um segmento que tem muitas redes e ainda não tem tantas lojas. Meu principal insight sobre isso é que, como tendência, ele é uma tendência muito forte. Ou seja, tem muita gente vendo a oportunidade e vendo o espaço para o crescimento do saudável e natural, e simplesmente esse segmento ainda não tem o mesmo grau de maturidade como rede que os outros segmentos, que já são mais estabelecidos em termos de grandes parques de lojas. Mas muito provavelmente o futuro reserva uma parte ainda importante de crescimento para o saudável e natural. E acho que vale a pena comentar que o segmento de culinária italiana e de pizzarias no Brasil, ele seria o 4º segmento em termos de, se eu montasse um ranking combinado dessas variáveis todas que a gente falou, dado que esse segmento ele aparece no top 5 tanto em termos de número de redes como em termos de número de lojas. Minha mensagem final é a seguinte: a gente vê muita oportunidade, ainda tem muito espaço para crescimento. A gente não tem nenhum ano nos últimos 10 anos em que as redes cresceram menos do que a média do food service no Brasil, então tem bastante espaço. Mas eu acho que assim, ter informação, ter vocação, ter uma visão clara de desenvolvimento dessas oportunidades, planejamento e, acima de tudo, entendimento de para onde o consumo vai e o que o consumidor deseja, para mim é fundamental para surfar esse crescimento, que é uma onda interminável do desenvolvimento das redes no Brasil. Se você quer saber um pouco mais sobre cada uma dessas quase 700 redes, qual é o seu nome, qual é a sua especialidade, onde está a sua sede, quantas lojas tem por estado,
me manda uma mensagem e a gente fala sobre isso com o mapeamento de redes de food service 2022. Obrigado.